Então estamos aqui iniciando mais um Conexão Empresarial e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o chefe Fernando Matos, que vai falar um pouco sobre culinária, vai falar um pouco sobre gastronomia e vai falar um pouco da Escola de Gastronomia Alquimia. Fernando, iniciando esse nosso bate-papo aqui, da onde surgiu essa sua paixão, esse desejo em atuar no segmento gastronômico, até porque a sua formação é muito diferente dessa? Isso, eu sou graduado em administração, direito, meu mestrado em engenharia de processos industriais e eu tenho vários cursos na área de gastronomia. Essa paixão começou ainda na infância, que eu comecei a cozinhar com 6 anos. Como começar com 6 anos? Quando eu fritei meu primeiro ovo. Meu primeiro ovo é o start de tudo. Então, comecei a cozinhar criança e sempre mantive isso como um hobby para mim. Sempre gostei muito de estar na cozinha. A minha família materna, todos cozinham muito bem, né? Principalmente, assim, como referência, o meu avô, que foi com quem eu convivi mais tempo no dia a dia. Foi ele que te inspirou para esse lado, esse modelo, assim, para a gastronomia? Não era o modelo da gastronomia, era o modelo de ver a felicidade no rosto de quem comia a comida que ele fazia. Na família, no âmbito familiar, era aquela coisa de fazer o almoço, pegar o que sobrou do almoço e fazer outro prato no jantar. E todo mundo que chegava na casa dele, a entrada já era pela cozinha. Meu avô era contador, não tinha nada a ver, e apesar de ter tido uma pizzaria, junto com meus tios, mas aí também as mulheres da família cozinhavam, então tinha todo aquele momento, né? Minha mãe, por ser a mais velha também. E ali despertou o link para o Fernando começar a ter essa paixão. E por outro lado, a minha avó paterna, ela era boleira também, fazia bolos confeitados e era referência em Manaus quanto a isso. Eu tenho um livro publicado pelas minhas duas avós, que eu ainda tenho a pretensão de reeditar, dando o meu toque pessoal e com as receitas tradicionais de família. Muito bacana. Então a gente utiliza algumas técnicas mais modernas sem precisar utilizar o que a gente chamaria de ultraprocessados. Por exemplo, você pega uma cebola em pó, um alho em pó, nada mais é do que a cebola e o alho desidratado e transformado em pó. Então é diferente você comprar um tempero pronto que vai ter conservante e outras coisas mais, né? Então a gente ensina também a manipular. Tem a questão do sódio também, não tem, Fernando? Alguns temperos têm quantidade assim, o sódio ele está ligado ao sal, tá? A gente tem na natureza dois tipos de forma de sal ali. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou seja, ele não existe se não existe sódio. Então, mas o sal light, o que é o sal? É o cloreto de sódio com cloreto de potássio. Então, o potássio ele também tem essa propriedade da salga. Então, o cloreto de potássio ele serve para salga. Então, fazem muito essa mistura. Mas a questão do sódio, quando dizem, porque o sal X, sal da cor tal, tem menos sódio, isso não existe. Tá, a gente está falando de sal e tem uma mística em torno do sal rosa. Tá. É isso que você está querendo dizer? Também. Tem muita gente, usa o sal rosa porque tem menos sódio. Não existe isso, tá? Entendi. A composição do sal é cloreto de sódio. Então, uma colher de sal vai ter sempre a mesma quantidade de sódio. Mas uma colher de sal rosa, só se for um sal rosa granulado, que aí vai caber menos sal na tua colher. Tu acha que tem mais sal, mas não tem. Se você observar o mesmo tamanho de grão de um sal de cozinha, por mesmo grão de um sal rosa, vai ter a mesma quantidade de sal. É a mesma composição, tá? Então é um mito. É um mito, tá? Assim, o ideal é você utilizar menos sal, independente do sal que seja. Aí vem algumas vantagens, por exemplo, caso você use um sal rosa, que é um sal que a gente chama na cozinha de finalização. Ele não é um sal para você cozinhar, ele é um sal para botar depois que a comida está pronta. E qual é a função do sal? Eu explico para meus alunos. Sal não é tempero.
O sal ele serve para abrir as tuas papilas gustativas para te sentir os sabores. Perfeito. Tá? Então, quanto menos sal você usa, menos sal você precisa. Quanto mais sal você usa, mais sal você precisa, porque começa a queimar a papila, você precisa de mais sal para abrir mais, para poder sentir mais sabor. Minha avó, por exemplo, ela era daquelas que qualquer lugar que ela chegasse, antes de provar a comida, ela já botava sal. Então, já era cultural. Minha mãe, dela. inclusive, é assim, ela atua na mesma posição que a tua avó. Ela nem sabe o gosto da comida. Não, sabe... mas ela já bota sal porque ela já diz, não, tem menos sal do que... E quando hoje a gente tem preparos que a gente não bota sal no preparo, Perfeito. já bota um sal de finalização. E aí a gente dá preferência, por exemplo, para uma flor de sal, para um sal Maldon. São sais mais caros, mas são sais mais leves, são sais recolhidos que ficam flutuando na salina, na Perfeito. água, estão tirados com peneira. E o que acontece? Eles são flocos de sal, que quando você come o alimento, ele quebra na tua boca, dá aquela explosão de sabor e tu sente o sabor do alimento. Legal, muito interessante. Fernando, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu preciso, assim, te perguntar algumas coisas. Por exemplo, quais os cursos que você oferece hoje lá na escola, na Alquimia? Bem, a Alquimia ela tem algumas aulas, seriam aulas avulsas, a gente chama de experiência de aula-jantar, onde a pessoa vai lá fazer uma aula e nessa aula ela aprende a fazer um prato principal, sobremesa, uma entrada, harmoniza com alguma bebida, vinho, por exemplo. É uma aula de um dia, pode ser, e os cursos que têm mais duração. Então, a gente tem o curso de culinária básica, que é um carro-chefe. A gente já vai para a 35ª turma de culinária básica, que é um curso onde em 4 aulas a gente consegue ensinar o suprassumo do que a pessoa precisa aprender dentro de uma cozinha. Muito legal. Principalmente explorando essas técnicas e essas explicações sobre sal, gordura, açúcar, forma de cocção. E isso vai preparos. interferir, inclusive, para que a pessoa possa não só aprender a cozinhar, mas ter uma qualidade de vida melhor através da alimentação. Eu tenho depoimentos de alunos que sofriam de algumas doenças e depois que passaram a cozinhar para si, resolveram os seus problemas, estão zerados e felizes da vida. Isso é muito legal. Açúcar, sal, tudo regulado, porque eles mesmos passaram a cozinhar, pararam de comer muito fast food, comer na rua e tal. Ainda nessa pegada, deixa eu te perguntar, você recomenda a gastronomia, o cozinhar, fazer um curso para a pessoa melhorar o nível de estresse? Com certeza. Eu brinco que eu cozinho quando eu estou estressado, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, estou sempre cozinhando. E eu tenho muitos alunos também que, às vezes, tem até uma história de um que fez várias aulas de risoto. Aí eu disse para ele, mas tu ainda não aprendeu a fazer risoto? Ele falou, não, aprendi na primeira vez, agora eu venho só para desestressar. Interessante. Aqui é um ambiente legal, fico aqui cozinhando. Enquanto eu estou mexendo no meu risoto, estou tomando meu vinho, estou desestressando. Bacana. Volto para casa zerado. Aí, além do culinária básica, a gente tem um curso de churrasco também. Vamos falar sobre o curso de churrasco. O que é preciso para uma pessoa leiga fazer um curso de churrasco? Nada, só vontade. Todos os meus cursos, eu digo, só precisa da vontade. Se o cara tiver vontade de aprender e nunca queimou água, então eu consegui ensinar. Legal. Então, ainda não tive nenhum aluno que voltou para dizer, eu não aprendi nada e tal. Não, todo mundo sai. E lá no curso de churrasco, o que você ensina? Quais as dicas que você deixa para o aluno? O que ele sai de lá sabendo? O curso ele é bem completo, assim, são 4 aulas, porém eu procurei explorar as várias técnicas de churrasco. Ainda ficaram algumas de fora para a próxima etapa, mas a gente começa com o churrasco brasileiro, que ele é caracterizado por alguns cortes, principalmente da traseira do boi. Então, são as preferências do brasileiro, picanha, maminha, fraldinha, alcatra, e assim por diante. Aí a gente vem com as técnicas. O que o brasileiro gosta aqui de churrascão de domingo? É o sal grosso, carvão e a churrasqueira tradicional. Então a gente ensina como salgar essas carnes para assar,
como usar o sal grosso nessas carnes, a carne no espeto, a carne direto na grelha, como acender o fogo. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, como é que acende o fogo. Como afiar a faca, então eu ensino também a molar a faca na primeira aula do churrasco brasileiro. O segundo módulo são cortes especiais. São cortes que estão muito hoje em voga. Nesse corte especial entra ali o prime rib, alguma coisa assim? Prime rib, T-bone, tomahawk. Então a gente explora esses cortes que hoje estão muito em voga. Eu até convido o André Zuateg, que tem hoje a experiência Master Tag, que ele faz churrasco em domicílio e tal, para vir dar essa aula. Ele se aprofundou nisso. Foi meu aluno também, não na parte de churrasco, ele já fazia churrasco há muito tempo, mas nos outros módulos ele fez quase todos os meus cursos. E assim, é uma parceria que a gente tem, então ele dá esse segundo módulo. O terceiro módulo é o churrasco argentino e uruguaio. Também são outros cortes explorados no boi. Ele já explora mais bife de ancho, bife de chorizo, o vazio, que é um corte tirado do fraldão, né? As técnicas, aí a gente já tem a técnica da parrilha, já diferente da churrasqueira tradicional. A gente já tem a técnica de não usar só carvão, usar lenha, para dar um sabor de defumado. E aí já explica os tipos de lenha. Muito interessante. O sal já não é mais o sal grosso, já é o sal de parrilha, que é um outro tipo de sal. E eu todas tenho as certeza técnicas. que com esses seus comentários, o nosso telespectador deve estar sonhando com uma carne muito bem feita, num churrasco muito especial. Fernando, uma curiosidade, para a gente finalizar, eu tenho duas perguntas para você. A primeira, o churrasco, ele harmoniza melhor com cerveja ou com vinho? Depende. Depende do corte, depende da carne, depende da técnica. O tradicional que o brasileiro mais come, que é a picanha, que é a fraldinha? Vai mais com a cerveja. Cerveja. Vai mais com cerveja. E com o vinho, qual seria a dica? O churrasco argentino já pede mais um vinho. Esses cortes mais especiais combinam mais com o vinho, inclusive os acompanhamentos, que durante o curso também ensino os acompanhamentos. Então, ainda faltou o último módulo, que é o churrasco americano, American Barbecue, que são churrasco de cocção mais lenta, que também harmoniza melhor com cerveja. Então a gente tem aí duas técnicas que harmonizam melhor com cerveja e duas que combinam melhor com vinho. Os acompanhamentos, por exemplo, de carnes especiais e do churrasco argentino no Uruguai, eles já são acompanhamentos mais ligados à própria brasa. Então a gente tem legumes assados, a gente tem a batata assada na brasa. Então são coisas que ficam mais leves e pedem mais o paladar do vinho. Fernando, você está deixando aqui todo mundo com um desejo, com uma vontade extraordinária de comer. Com certeza, o pessoal aqui da produção já está tudo ali, estão aqui pensando em comer. E não vai faltar oportunidade, nós trazemos aqui você novamente, que esse papo está muito interessante. Legal. E dá água na boca. Fernando, qual a sua dica, para nós finalizarmos, qual a sua dica para uma pessoa que está nos assistindo agora? Ele quer começar um negócio? O que você sugere para que ele faça? Bem, é uma dica que eu dou para os meus alunos de empreendedorismo, né? Que eu também dou aula de empreendedorismo. Primeiro, descobrir a paixão. O que você gosta de fazer. Isso já é meio caminho andado para você começar algo de sucesso. Segundo, buscar se aperfeiçoar. Então não adianta ter sua paixão, você tem que ser um apaixonado, mas que sabe o que está fazendo. E aí então, coragem e entender que ser empreendedor não é para qualquer um. Você tem que ter o perfil de empreendedor, você tem que saber que quando você é empreendedor, você não é só o dono do teu negócio, você também é uma espécie de escravo do teu negócio, porque você vai ser o último a receber se sobrar alguma coisa. Isso eu sempre digo para os meus alunos aí, tá dando um banho de água fria na gente. Não, é a realidade. Realidade. Você tem que entender que a partir do momento que você
é um empreendedor, é o teu patrão, você tem que pagar os teus impostos, tem que pagar os teus empregados, tem que pagar todos os teus custos fixos e variáveis e ter o teu saláriozinho ali, que não é o dinheiro da empresa. É o Prolabore. É o Prolabore ali separado, o resto é da empresa, e entender que CPF não é CNPJ. Legal, muito bom. Eu quero agradecer aqui ao Fernando Matos, chefe, além de tudo, ele é empreendedor, é um gestor, atua como docente em várias instituições, em curso de pós-graduação e de graduação. Quero agradecer a tua presença e gostaria que você deixasse aí o seu recado final para finalizarmos essa noite com chave de ouro. Bem, meu recado final é que você busque essa paixão. Quem sabe a sua paixão também não está na cozinha. Quando a gente fala em cozinhar, acho que é o primeiro ato que o ser humano teve para evoluir. Então foi aquele momento que ele passou a transformar os seus alimentos e se alimentar melhor e alimentar melhor a sua família. Então, dentro dessa reflexão, eu acho que é legal você buscar aprender a cozinhar. É para isso que existe a Alquimia hoje. A gente já passaram mais de 2.000 alunos lá pela Alquimia, e eu sou muito grato a esses alunos, porque esse retorno de encantar a família. Eu tenho alunos que não sabiam fazer nada e depois manda uma postagem para mim emocionado porque fez o primeiro arroz com feijão para a família. E eu digo que o arroz com feijão é a cozinha emblemática. É aquele negócio, para quem não sabe fazer nada, quando faz o seu primeiro arroz com feijão, é a grande realização, é a grande conquista. Legal. Então é para isso que a gente existe. Legal, Fernando. Eu quero agradecer a sua presença e finalizamos aqui esse papo muito interessante com o chefe Fernando Matos, nessa noite, eu e você, no Conexão Empresarial. Domingo, 12 horas e terça, 23h30, tem Em Circuito, na Inova TV, Rede TV. Com muita música, informação, gastronomia, matérias exclusivas e muito mais, aqui na Rede TV. E confira tudo ao vivo na terça-feira no Facebook do Em Circuito, às 20 horas. Saiba mais, @Em Circuito nas redes sociais. Oferecimento Noar Turismo, especializado em pacotes e passagens de todas as companhias e milhas. Quer vender mais? Conquistar novos clientes? Transformar o ato de servir em atender? É hora de impactar sua equipe e revolucionar seus negócios. Conquiste resultados com Marcelo Salum, palestrante, mentor de negócios, considerado expert do varejo. Experiência de 25 anos no mercado, gerando soluções e preparando equipes para vencer desafios. Saiba mais, @marcelo.salum, 92 99966 2674. Olá, você que está conectado conosco aqui no Conexão Empresarial, quero convidar você para fazer duas coisas. Primeiro, vai lá no nosso Instagram, marcelo.salum, deixa lá o seu recado, o que você está achando do nosso programa. E a segunda, quero convidar você agora para o quadro Conexão do Conhecimento comigo, Marcelo Salum. E no nosso quadro Conexão do Conhecimento dessa semana, eu quero falar sobre liderança. Liderança é uma arte de você influenciar pessoas, de você guiar e, mais do que isso, você liderar pessoas. A liderança, ela precisa ser aquela liderança conquistada. Não pode ser aquela liderança robotizada, porque você trata com pessoas. Mais do que isso, a importância da liderança é que você consiga influenciar, mais do que isso, interagir com as pessoas que fazem parte do seu time, fazem parte da sua equipe. Para que isso aconteça,
necessariamente você precisa conhecer cada elemento da sua equipe. Você precisa conhecer o que ele é capaz de fazer, qual a sua capacidade, qual o seu talento e quais as suas habilidades. Com este conhecimento você vai conseguir proporcionar que cada elemento da sua equipe atue na posição correta. É como se fosse um time de futebol. Não tem lá os jogadores que cada qual atua numa posição? Da mesma forma na sua equipe. Você conhecendo o talento, a habilidade e a capacidade de cada membro da sua equipe, você vai colocá-lo para atuar da melhor forma possível. E aí entra o papel do líder, de conhecer pessoas, direcionar e liderar para os melhores resultados. E você que está no Conexão Empresarial, eu quero lembrar você do nosso patrocinador da JCL Móveis. E você precisa dar uma passadinha lá na JCL Móveis, fica ali na Cachoeirinha. Você pode procurar uma das nossas consultoras e lá você tem os melhores móveis para escritório. Lá você encontra, além de tudo isso, promoções inacreditáveis, com descontos especiais, e você escolhe lá a sua mesa, a sua cadeira, tudo isso você pode harmonizar, inclusive, no melhor ambiente com a ajuda de uma arquiteta. Então não perca a oportunidade, passe lá na JCL Móveis e encontre os melhores móveis para a sua casa e para o seu escritório. E continuando aqui no Conexão Empresarial, eu quero falar com você o seguinte: é importante sempre você ter um profissional qualificado para que ele possa atuar junto à sua equipe, junto à sua empresa. E eu quero falar aqui do IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. O IBVV, ele proporciona para você as melhores soluções em varejo, onde você vai encontrar profissionais qualificados para revolucionar a sua empresa. Mais do que isso, para impactar a sua equipe na qualificação profissional, preparando as pessoas para que elas possam dar o melhor de si. Então não deixe de entrar em contato com o IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. E voltando aqui para o nosso Conexão Empresarial, eu quero lembrar você do nosso quadro Conexão. E sempre nós temos aqui uma dica interessante de livro. E a dica dessa semana é um livro muito legal, 25 maneiras de você valorizar as pessoas. Eu costumo afirmar que toda organização, toda empresa, ela é um corpo vivo. Por quê? Por causa que ela necessariamente ela precisa ter pessoas. E valorizar as pessoas é você olhar para cada cidadão, para cada elemento, e mais do que isso, você potencializar, você motivar. E aqui você tem 25 maneiras de fazer isso. Uma delas, muito interessante, é através da meritocracia. É você ver aquilo que a pessoa está entregando de resultado e você efetivamente tirar parte do seu ganho e valorizar esta pessoa e a equipe que ela faz parte. Então não perca, esse livro ele tem um autor muito interessante, que é o John Maxwell, e você vai poder desfrutar de 25 maneiras de valorizar as pessoas. Estamos chegando ao final de mais um Conexão Empresarial, sempre num patrocínio de JCL Móveis, e também temos um parceiro muito interessante que é Noar Mídias. Então você que está aí precisando fazer o seu negócio andar, precisando fazer o seu negócio vender, mais do que isso, se conectar às pessoas, não perca a oportunidade de entrar em contato com a Noar Mídias. Ali você tem profissionais qualificados para que eles possam preparar todo o seu material, os seus posts diários, melhorar cada vez mais a imagem da sua empresa e com certeza você concretizar bons negócios. Então entre em contato com o telefone que está aparecendo aí para você, com Noar Mídias. Quero agradecer essa noite maravilhosa. Recebemos aqui hoje o nosso chefe Fernando Matos. Falamos sobre gastronomia, sobre culinária, falamos aí de um curso de churrasco muito interessante, que a nossa equipe ficou toda aqui com água na boca, inclusive eu, né? E tenho certeza que você também. E toda semana você pode estar conosco aqui no Conexão Empresarial comigo, Marcelo Salum, e você pode mandar perguntas, sugestões, entre em contato com o nosso Instagram, marcelo.salum. Para finalizar, eu quero dizer a você o seguinte: o mercado ele vem se transformando, vem se modificando. Nós estamos aí praticamente a 45 dias do Natal. Então não perca a oportunidade de realmente enxergar momentos que você possa valorizar cada instante, cada segundo e cada oportunidade que surgir para você. E para isso você tem que ter muito otimismo, para isso você tem que ter muita vontade, muito desejo e mais do que isso, muito entusiasmo. Então eu agradeço a você, telespectador, agradeço a você, internauta, agradeço a todas as pessoas que estão se conectando conosco toda quinta-feira, 21h30. Muito obrigado, fico por aqui com mais um Conexão Empresarial, até a próxima semana.